Fala, Tricolada, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje aqui no ar livre para fazer um vídeo para vocês, que essa informação aqui é interessante. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, dá essa moral pra gente aí, beleza? Olha só, a CBF acaba de confirmar a descontinuidade do Campeonato Brasileiro de Aspirantes Sub-23. É um projeto do Angione, é um projeto do Mário. Que a situação é o seguinte: o jogador passa do Sub-20, não está mais numa categoria, para se tornar profissional, mas ainda precisa de um pouco de maturação. Aí ele iria para a equipe de aspirantes. Eles treinam até no campo 3 do Fluminense, lá no centro de treinamento mesmo, que dá uma transição bem interessante, porque o Cadu, que é o técnico da equipe, que agora está sem função no clube, e o clube até precisa avaliar o que vai fazer com o Cadu e com a garotada e com a molecada que está lá no Sub-23. Então tem esse grande ponto de interrogação. Então essa rapaziada, ao invés de ser emprestada para outro clube, permanece no Fluminense, treina no Sub-23, participa do Brasileiro, ou participava da competição do Brasileirão de Aspirantes, e fazer essa transição bem rápida ali do campo 3 para o campo 1 ou para o campo 2, onde que a equipe principal treina. Então estão sempre ali próximos, e completavam a equipe profissional na ausência ou na contusão de alguns jogadores no treinamento, num coletivo, assim como o Fernando Diniz desejar. Então era muito interessante ter essa equipe de aspirantes ali por perto, treinando no CT Carlos Castilho, e também, ao invés de emprestar o jogador, manter ali perto, por próximo, e o jogador ser aproveitado. Mas a CBF mandou acabar esse tipo de competição. Então o Fluminense está sem rumo com relação a isso, né? Esse projeto do Angione. O Fluminense vai ter que decidir o que fazer com esses jogadores, se vai emprestar ou não, porque tem muitos garotos que foram emprestados no Campeonato Carioca, mas acabando o Campeonato Carioca eles retornam, principalmente a molecada que foi para Bangu, e que na sua grande maioria ou na sua totalidade jogam na equipe de aspirantes do Fluminense. Como não tinha um calendário ali no começo do ano, apenas os estaduais, o Fluminense emprestou essa rapaziada. Por exemplo, o John Kennedy joga no Sub-23, mas acabou o Campeonato Paulista, ele retorna para o Fluminense. O Davi, zagueiro, joga no Sub-23, acabando o Campeonato Carioca, ele volta para o Fluminense. O Edinho, o Nascimento, esses outros jogadores da base que disputam o Campeonato de Aspirantes, no começo do ano, como não tinha calendário para eles iam ficar inativos, foram para o Campeonato Carioca, para outras equipes. E também não tem espaço na equipe principal. Agora, o que fazer com essa rapaziada quando eles voltarem do Campeonato Carioca? Vai pegar esses garotos, vai emprestar eles de novo para outro clube? Ou vai ser utilizado aí na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão? Tem a alegação, o que a CBF alega para o fim do Campeonato Brasileiro de Aspirantes é o desinteresse dos outros clubes. Então só estava o Fluminense interessado, só interessava para o Fluminense esse tipo de competição, pelo visto. Então a CBF viu pouco interesse desses clubes e o Zé Fini está na boca do Brasil. Então agora tem um ponto de interrogação com relação ao Pedro Rangel, é o terceiro goleiro do Fluminense. O Johnny, o que fazer com o Johnny? O Johnny já não pode mais voltar para o Sub-20, então já é Sub-23, já é equipe de aspirante. Joga ele pro profissional, mas já tem o Calegari ali, ainda precisa resolver sua situação. Tem o Samuel Xavier e o Guga. Como é que fica o Johnny pro restante do ano? Davi, tá no Bangu, vai voltar do Bangu. E aí, como é que fica a situação do Davi? Cipriano, Marcos Pedro, tem agora o Jorge. Marcos Pedro pode ser muito bem o reserva do Jorge. Aí tem o Cristiano, que é o reserva. Empresta o Cristiano, empresta o Marcos Pedro para ganhar experiência em outro clube até dezembro do próximo ano, até dezembro de 2023, ou sobe o Marcos Pedro. Aí tem o Wesley, tem o João Pedro, que é o camisa 10, que joga ali no meio de campo, que é bom jogador, o Jefferson, o Samuel Granada foi pro Juventude, né? Pode estender aí o empréstimo do Samuel Granada até dezembro com Juventude, pode ser, ou se não já está até dezembro. O John Kennedy com a Ferroviária também. Já no caso do John Kennedy, eu acho que seria interessante o John Kennedy voltar após o estadual. É um centroavante, a gente precisa de jogador de velocidade que saiba fazer gol. E tem outro, João Neto, que vão ficar sem função. Também o Iago Ferreira, o filho do Iranildo, é um atacante de lado. Fez uma boa copinha nesse ano de 2022. Que também está agora no Sub-23. Como é que fica a situação dele? E outros, Gabriel Martins, ele também que é um bom jogador. Então tem vários garotos aí
que já subiram para a equipe de aspirante, já estão ajudando na equipe de aspirante. Quem ainda tiver idade vai voltar para o sub-20 e quem não tiver mais idade, o Fluminense vai ter que emprestar ou utilizar na equipe principal. Luan Brito também entra nessa turma toda aí. Então vamos ver como é que o Fluminense vai se direcionar com relação a isso. Agora vamos falar do Calegari. Pintou a notícia aí do Gabriel Amaral de que o Fluminense estava negociando com o Goiás um empréstimo até dezembro com o Calegari. Por quê? Porque com a chegada do Guga, o Fluminense avaliou que não teria espaço para o Calegari no time. Eu, na minha opinião, acho que o Calegari é mais volante do que lateral direito. E na posição de volante tem vaga para ele. Então o Vitor Lessa deu uma atualizada com relação à situação do Calegari. Qual é a atualização? A negociação entre Fluminense e Goiás por Calegari não evoluiu, não foi para frente. Até o momento, né? Mas pode ser que evolua. O lateral também recebeu sondagens do Fortaleza. Acho que entre Goiás e Fortaleza, acho que seria até interessante o Calegari ele ir para o Fortaleza do que para o Goiás, porque o Fortaleza tem um treinador argentino, um esquema tático muito interessante. Ele pode aprender muito com o Vojvoda lá. Mas a coisa não rolou lá no Fortaleza, porque o Fortaleza se interessou pelo lateral direito Dudu, do Atlético Goianiense. Aí o Calegari ficou para trás nessa história aí. Então ele recebeu sondagem do Fortaleza e da Udinese da Itália. Aí eu não sei se na Udinese da Itália é por empréstimo ou por compra. Se for por compra, o clube italiano chegando para comprar o Calegari, eu acho que o Fluminense libera. O Fluminense deve estar precisando de grana para pagar o salário da rapaziada que está chegando. Mas nada se concretizou até o momento, nada se confirmou com relação ao Goiás, ao Fortaleza e ao clube italiano. De acordo com uma pessoa de dentro do Goiás, essa pessoa falou para o Vitor Lessa o seguinte, que o Esmeraldino está fora da disputa pelo Calegari. E a pessoa lá dentro do Goiás falou para o Lessa de que ele estaria se transferindo para a Udinese da Itália. Mas informações dentro do clube alegaram que até o momento chegou nada de oficial de um clube italiano, no caso a Udinese, do Fortaleza, que já é carta fora do baralho por causa da chegada de um outro lateral direito no elenco, e no caso do Goiás também. Tudo aí em suspense com relação ao Calegari para a próxima temporada. A única coisa oficial é que reapresentação dia 3 e o Calegari estará lá e está se treinando normalmente, particularmente para poder chegar tinindo para a pré-temporada no Fluminense. Qualquer novidade você encontra aqui no canal Tricolada, por isso que é importante a sua inscrição, que você clique no sininho para receber as notificações e se inscreva aqui no nosso canal. É importantíssima a sua inscrição e também aquele like esperto que vai me ajudar bastante na divulgação desses vídeos. Tô indo nessa. Até o próximo, rapaziada. Fique com Deus. Tô indo. Flui!